Glória a Deus, dando seguimento aqui a mais uma aula da disciplina de Teologia do nosso curso da Escola Teológica Comunhão Profética. Nós estamos na página 76 e aqui a epígrafe é Babel e Pentecoste. Já parou para pensar a diferença entre Babel e Pentecoste e a semelhança dos acontecimentos bíblicos? Então vamos na nossa leitura. Pentecoste apresenta a inversão da maldade da Torre de Babel, como profetizou Sofonias 3:9. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Babel, pelo espírito da autossuficiência e arrogância, o homem empreendeu a construção da Torre de Babel. Por isto, causou a separação de línguas. Pentecoste. No Pentecoste se deu a unificação das línguas. Missão é levar a mensagem do Calvário e do Pentecoste, visando unificar as línguas que Babel separou. Louvamos a Deus, porque hoje em dia, uma maior porcentagem de pessoas no mundo podem ler a Bíblia Sagrada na sua própria língua, e que esse número aumente cada dia mais. Essa é a maior realização da história das comunicações. Nenhuma outra religião ou filosofia de vida se incumbiu de tamanha tarefa. Para os muçulmanos, o Alcorão deve ser lido e ouvido apenas na língua árabe. Nem os hindus, nem os budistas tiveram grande interesse em traduzir os seus livros sagrados para que outros povos também entendessem. Mas os cristãos traduzem as escrituras sagradas a fim de que todos os povos e nações venham a ler e ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. Mesmo com todo esse esforço e entusiasmo, a Bíblia ainda falta ser traduzida em mais de 1.600 línguas, que, embora faladas por cerca de 1% da população humana, representam 47% das línguas do mundo. Oremos como se tudo dependesse de Deus, e trabalhemos como se tudo dependesse de nós, para que possamos alcançar essas pessoas. O chamado de Abraão. A fim de salvar a humanidade, Deus levanta, no meio de uma nação idólatra e feticista, um homem chamado Abrão, nome que mais tarde foi mudado para Abraão. Mais uma vez, Deus vai em busca do homem. Mais uma vez, Deus oferece a salvação para o homem de maneira gratuita. Contudo, a graça é continuada, a fé e a fidelidade a Ele. O princípio de tudo se deu no próprio Abraão, que passou a ser chamado de pai da fé. Com o chamado de Abraão, Deus iniciou o grande projeto escatológico, que era a resposta para as nações em trevas. Com o chamado de Abraão, Deus estabelece um novo princípio, uma nova chance para não ter que condenar o mundo como no dilúvio e da confusão das línguas. Abraão seria o primeiro missionário da nova revelação divina após um grande período de trevas na terra. Aqui encontramos mais uma vez Deus se dispondo a salvar as nações, e como sempre, através do homem, ou seja, Deus salva o homem pelo homem. A qualidade que Deus viu em Abraão não sabemos, mas de uma coisa temos certeza: foi ele o homem que Deus usou para se revelar ao mundo perdido. Muitas fantasias têm sido criadas em torno de Abraão, mas são meras imaginações. Então, nós vemos que Deus sempre teve o cuidado com os povos de querer trazer para si o coração do homem. E aqui Deus começa um grande projeto com o missionário, podemos chamar assim, Abraão. Página 77. A chamada de Abraão envolve tanto a salvação como o julgamento divino. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Em Gênesis 12:2, Deus fez 3 promessas especiais específicas a Abraão, a saber: 1. De ti farei uma grande nação. 2. Abençoarei o teu nome. 3.
engrandecerei o teu nome. Então Deus fez uma pausa para a cláusula final: se tu uma bênção. Deus não permite que alguém gaste consigo mesmo as bênçãos ou as promessas divinas. Uma grande bênção demanda grande responsabilidade. Deus abençoou Abraão a fim de que ele abençoasse os outros. A seguir, em Gênesis 12:3, Deus fez duas promessas de poder a Abraão, a saber: 1. Abençoarei os que te abençoarem. 2. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus prometeu a Abraão poder para cumprir a sua missão. Olha que interessante. Deus prometeu a Abraão poder para cumprir a sua missão. Os que colaborassem com ele estariam colaborando com os propósitos divinos e, portanto, receberiam a sua bênção. Por outro lado, os que se opusessem estariam se opondo aos propósitos de Deus e sofreriam o seu juízo. Deus prometeu a Abraão o seu poder protetor enquanto cumprisse a missão que lhe havia sido confiada. Uma vez mais concluiu outra cláusula final: em ti serão benditas todas as nações da terra. Esta é uma reafirmação da mesma promessa feita no final do versículo 2, no qual Deus prometeu que Abraão seria uma bênção. Ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Que promessa gloriosa! Larry de Paté é um pensador aqui que põe a sua ideia neste capítulo deste livro. Ainda na página 77, meus alunos, homens e mulheres de Deus, o subtítulo é O Grande Contraste entre Abraão e Babel. A linguagem de Gênesis 12 reflete a transição da história universal de Gênesis 1 a 11 para a história da salvação. Isto é evidente por uma série de paralelos. O contraste da ambição: tornemos célebre o nosso nome, Gênesis 11:4, onde que o homem queria se tornar famoso, se encontra na promessa: te engrandecerei o seu nome. Deus falando para Abraão, Gênesis 12:2. Se lá em Babel o homem queria se engrandecer, aqui em Gênesis 12:2 Deus fala para Abraão: eu que te engrandecerei o teu nome. A dispersão pela superfície da terra, Gênesis 12:8, é contraposicionada na frase: de ti farei uma grande nação. Se em Babel eles queriam estar unidos do jeito deles, desobedecendo a vontade de Deus, que era para se espalhar na terra, eles se uniram construindo a Torre de Babel. Aqui ele diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, ou seja, eu vou unir vocês e farei uma grande nação através de você. Gênesis 12:2, Deus falando a Abraão. E a maldição pronunciada sobre a descendência e aspiração arrogante encontra seu contrário na promessa: todas as famílias da terra serão benditas. Gênesis 12:3. Deus jamais abandonará a sua vontade de salvar e restaurar o seu representante, a humanidade. Com esta convicção, a igreja pode enfrentar, como tem enfrentado, imensuráveis obstáculos e rebelião humana, convicta da capacitação por meio de Deus na promoção das boas novas de salvação. Isso é um pensamento de Timóteo Carriquer. E olha aqui, meus queridos, ainda na página 78 temos aqui um subtítulo: Eleição e Aliança. O fato de Deus escolher Abraão entre tantos não significa favoritismo da parte de Deus, muito menos privilégio particular de Abraão, mas tão somente responsabilidade e serviço, porque todos pecaram e estavam na mesma condenação. Como todos nós, Abraão também passou por alguns momentos de crise, chegou até mesmo a perder a esperança de ter um filho que Deus lhe havia prometido. Cometeu um deslize no seu relacionamento com a escrava Agar, talvez querendo dar uma ajudazinha a Deus. Contudo, repreendeu-o, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1.
É como se Deus quisesse dizer: eu tenho poder para lhe dar filhos. Você não precisa ser fiel, você só precisa ser fiel. Ou seja, Abraão queria encurtar o caminho, ajudando Deus no seu intelecto humano, e Deus estava dizendo: olha, eu sou o Senhor teu Deus, apenas anda na minha presença, Abraão, isso é perfeito. Deus tem poder para te dar filhos, para mudar a história do homem. Qual é a condição que Deus deu a Abraão? Apenas seja fiel. Simples, né? Parece difícil, mas Abraão falhou. Entretanto, como Deus é infinitamente misericordioso, perdoou o patriarca pelo seu fracasso, fez-lhe novas promessas, reforçou a sua aliança e deu-lhe um filho, a saber, Isaque. No capítulo 17, versículo 4 de Gênesis, Deus reforça a sua aliança com Abraão, iniciando com as seguintes palavras: quanto a mim, quanto a mim significa minha parte eu cumpro. No versículo 9, Deus diz: quanto a ti, quanto a ti significa a tua parte você deve cumprir. Nesta aliança, Deus deixa bem clara a condição dele fazer a parte dele, sendo Deus, Criador e Todo-Poderoso, e Abraão deveria obedecer e fazer a parte dele como um servo fiel e amigo de Deus. A entrada de Abraão em Canaã. Conforme Hebreus 11, de 1 a 8, Abraão saiu de Ur sem destino, sem saber para onde ia. Sairia à procura de uma terra onde pudesse edificar uma nação livre da idolatria. Embora Deus lhe ordenasse que saísse da sua parentela, levou consigo seu pai e seu sobrinho Ló. Gênesis 11:31. É possível que Ló fosse o sobrinho praticamente adotado por Abraão. É possível que o irmão de Abraão tivesse morrido, e aí Abraão, para não deixar o sobrinho sozinho, leva ele na viagem juntamente com seu pai, que já estava adiantado em dias, e seguiram viagem até Harã. Essa cidade ficava a cerca de 965 quilômetros ao noroeste de Ur e 643 quilômetros ao nordeste de Canaã, de onde recebeu a sua segunda chamada. Mas Harã já era uma região bem povoada, com estradas para a Babilônia, a Síria, Ásia Menor e Egito, por onde achavam constantemente caravanas e exércitos. Naquela época, esta terra chamada Harã era uma terra comercial, e Abraão até então, ele vai morar ali com seu pai e com seu sobrinho Ló. De Harã, Abraão seguiu viagem até chegar em Siquém. Entretanto, a tradição diz que antes de chegar em Siquém, Abraão fixou morada em Damasco, onde nasceu Eliezer, o seu fiel mordomo, chamado de o Damasceno. Gênesis 15, 2, 3. A viagem de Harã até Siquém é de 1.300 quilômetros, através de um dos mais belos cenários do mundo. Abraão, o missionário. A entrada de Abraão em Canaã é vista como a chegada de um missionário num campo de trabalho evangelístico. Conforme Gênesis 12, de 6 a 7, Siquém foi o primeiro lugar de Canaã onde Abraão parou, no centro exato da região que ficava um vale de extrema beleza entre os montes Ebal e Gerizim. Até ali se hasteou a bandeira da fé no Deus invisível, com o ato de construção de um altar. Com esse ato, Abraão expressa para todos os moradores daquela terra a sua fé em Jeová, mas logo prosseguiu viagem para o sul, continuando sua exploração da terra. Canaã seria para Deus a sede do seu governo terreno, e Abraão seria o homem que Deus usaria para inaugurar esta sede. O plano de Deus era fazer naquela terra uma grande agência e enchê-lo do seu conhecimento. De Siquém, Abraão seguiu viagem parando ao ocidente de Betel, onde também ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Cerca de 32 quilômetros de Siquém e 16 quilômetros ao norte de Jerusalém. Nesse tempo, Betel ainda não se chamava Betel, casa de Deus, nome dado por Jacó.
chamava-se Luz, Gênesis 28, 19. Ele não parou por ali, desarmou a sua tenda e continuou viajando na direção sul do país, por causa de uma fome que assolava toda a terra. Abraão segue viagem até chegar ao Egito. Não consta que Abraão ergueu algum altar no Egito. Talvez tenha sido por isso que ele não teve fé suficiente para livrar-se de Faraó, e por isso teve que mentir, dizendo que Sara, sua esposa, era sua irmã. Na realidade, Sara era meia-irmã de Abraão. Mesmo assim, ele mentiu, porque observava a intenção do nosso coração, ou seja, ele tinha medo que Faraó matasse ele mesmo para ficar com Sara, que, segundo a Bíblia, era uma mulher de idade, porém muito bela. Com a sua volta do Egito, ele passa a habitar em Betel novamente, e mais uma vez ele invoca o nome do Senhor no local do altar que antes havia construído. Gênesis 13:4. Então, daqui em diante nós vamos começar a olhar os patriarcas da história de Israel. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.